Irmão Murilo. Pai do Papai Alcha, irmãos. Igual eu estava falando com os irmãos sobre essa obra, porque o inimigo nos identificou. Ele só nos subestima, mas ele sabe que há um tempo para tudo, e há um tempo para nós voltar para casa. 1 Coríntios 15:40. E ele já nos identificava. Então nós estávamos falando quando já o Paulo expulsava demônio, curava. Teve aqueles de Éfeso que queria também expulsar demônios, mas aí aqueles demônios falou: e ao chamar eu conheço, Paulo já ouvi falar, e vós, quem sois? Quem é vocês? E viram que eles não eram citados nas regiões celestiais, começaram o quê? A batê-los. E é uma representação. Aqueles que são de Alcha, esses demônios respeitam. Porque papai nos deu autoridade para pisar em serpente e em escorpiões. Ele nos deu autoridade. E é aquilo, a nossa alma é a nossa identidade. Pode passar 1000 anos, a nossa alma vai continuar sendo a nossa identidade, vai continuar transmitindo o que nós somos. Se for forte, vai transmitir uma força. Se for fraco, vai transmitir fraqueza. Porque aquilo é a nossa identidade, a nossa alma. Mas ela vai o quê? Ser revestida. É igual eu falo, quando nós habitávamos nas regiões celestiais, aqueles que pelejavam à frente, hoje faz a mesma coisa aqui nessa terra, peleja da mesma forma à frente, porque é a alma é o DNA deles, e Satanás já nos identificou. Por isso que eu falo para os irmãos, não levar essa obra na brincadeira, irmão. Muitos levam assim como coisa natural do ser humano, mas não é. Nós estamos sendo chamados para ser os heróis da fé. Cada irmão que veio de longe não é porque quiseram vir, mas foi pela força do Espírito de Alcha. Porque você vê que até Papai Alcha foi conduzido ao deserto pelo Espírito. Assim também somos nós. Nós também foi conduzido a Pai de Alcha. Nós também foi conduzido ao deserto pelo Espírito de Alcha. O Espírito de Alcha nos conduziu até o deserto. E aqueles que são levados até o deserto, irmão, é porque Yahweh quer o quê? Elevá-los. Não olha para essa obra como algo insignificativo, não, irmão. Porque dessa obra que vai brotar o quê? Uma grande multidão para Yahweh. Aquele que carrega o nome de Yahweh. Você vê que ele vai ser pai do quê? Pai de multidões. E vai partir dessa obra. E quando nós pegamos aqui, ó, queria estar lendo aqui com os irmãos, e eu falo para os irmãos, lá em cima, eles já não identificaram. Nas denominações, aonde que eles falam que Lúcifer está? Satanás. Aonde que eles pregam na denominação? No inferno. E eles falam isso através da inspiração que eles têm lá em cima, porque Satanás sabia que haveria um tempo que nós iria ficar nessa terra e voltar para casa, mas ele subestima. Entende? Ele subestima. Mas só que ele é o que? Você vê que ele foi elogiado pela
prudência. Por isso que o mensageiro de Sardes acha que nós iríamos subir casar. E por isso que Satanás fazia com que os da denominação pregavam com que ele já estivesse no inferno. Para quando chegasse o tempo de nós voltar, nós olhar com ele como um dos nossos. Entende? Por isso que ele transmitia para os da denominação que ele estava no inferno. Porque Satanás, ele sabe, irmão, que nós iríamos voltar. Ele sabe que nós iríamos voltar para casa. Por isso que a denominação prega com a inspiração dele que ele estava no inferno, para ludibriar. Ele queria ludibriar a sabedoria, mas a máscara dele caiu por terra. Por quê? Porque ele queria transmitir que ele estaria no inferno, para quando nós voltar para casa, nós chegar lá e ter o quê? O que, irmão da vizinha? É casar, ou então até mesmo ter comunhão com ele, porque ele queria ludibriar a sabedoria, mas nada que esteja oculto, que não venha a ser revelado. Por isso que as denominações pregam que Satanás está no inferno, porque Satanás, ele sabia que nós ia voltar para casa, irmão. Ele sabe disso, que ia ter um tempo que nós ia voltar para casa. Aí com isso o que ele fazia? Prega com que eu já estou no inferno, mas só que nada fica oculto, irmão, perante algo, nada fica. Por isso que a denominação pregou por muito tempo que Satanás estava no inferno, porque é o medo deles lá de cima. Porque até então eles não tinham nos identificado. E eu falo com vocês porque a palavra está nos mostrando. Tem muito tempo, quem está prestando atenção na palavra está entendendo que eles já nos identificaram. Por isso que não podemos ficar dando brecha, irmãos. Eu falo para os irmãos, eu nunca fui pilar de denominação, irmão. Nunca fui pilar, nunca participei de denominação. Eu ia, fui muitas poucas vezes, mas eu sempre falava, se um dia eu servir, pai, que eu não venha servir da boca para fora, não deixa eu cair no engano, fazer errado, direcionar o povo ao erro. Entende? Eu já falava isso, irmão. Eu sei que muitos que estão aqui participou de denominação, mas participou querendo fazer o que era certo, e lá identificou os erros e via que lá não era um lugar verdadeiro. E eu sempre pedi o Pai, eu sempre, como se diz assim, fiquei longe, irmão, nunca dei liberdade para nenhuma religião. Eu fui chamado para muitas religiões, mas nunca pisei o pé de nenhuma. A única que eu cheguei aí foi em denominação, só isso. Mas não cheguei a ser batizado. Igual eles falam lá, o batismo, né? Eu cheguei. Mas quando eu recebi essa palavra, irmão, quando eu ouvi o YHWH, eu ouvi só o YHWH. Eu fiquei com aquilo na cabeça, pai de Papai Alcha. Aí imagina aqueles que estão ouvindo essa mensagem no final dos tempos, como que eles não vão ficar? Eu lembro que quando eu ouvi o YHWH, eu estava num presídio, eu estava preso. E eu lembro que eu ficava xingando muito, porque eu queria sair, entende? Passava muitas coisas na minha cabeça, até que uma pessoa lá dentro me orientou: ouve tal rádio, porque através dessa rádio você vai ficar mais tranquilo, porque tem louvor, tem uma mensagem, e você vai ficar
liberto, porque o que está em você são espíritos malignos. Aí eu até questionava aquela pessoa, se ela estava tanto assim no certo, compreendia o que é certo, o que ela estava fazendo lá? E naquilo, irmão, chegou umas notícias daqui de fora, tá, vamos falar de casa. Aí eu fui fazer conforme a orientação daquela pessoa, o nome dele era até Francisley. Ouvi tal rádio, e lá um certo pastor, que é titularizado como pastor, alguns devem conhecer, o tal de João Henrique Palharim. Ele falou assim, abre em Êxodo. Aí ele estava pregando uma parte onde que Marcha fala assim, Marcha fala, quando eu chegar até os hebreus, eles vão me perguntar, quem enviou vocês até a nós? Aí Iau fala com ele, fala que Iau enviou, mas na palavra está escrito, fala o que eu sou, o que te enviou. Mas aí esse pastor João Palharia falou assim, escreve YHWH, risca aí eu sou o que te enviou, e escreve YHWH. Eu fiquei com aquilo na cabeça, YHWH. Aí ele falou, esse é o nome do Criador, mas não tem jeito de pronunciar. Você pode chamar de Jesus, Senhor e tal, vários nomes. Eu fiquei com aquilo na cabeça por muito tempo. Falei lá dentro, se eu sair daqui, eu te servir, pai, que não seja para brincar, que seja verdadeiramente. E quando eu saí, eu lembro que foi até um desembargador mandou me soltar, e ainda à noite eu lembro que eu saí, e nisso muita gente sabendo da minha mudança, me procurando para levar até a denominação. Eu ia, em um mês eu visitei muitas denominações, que o povo ia até em casa me buscar para me levar, mas eu não me identifiquei com nenhuma, e com aquilo eu não segui denominação. Aconteceu uns fatos na minha família, e naquilo eu continuei, só não voltei para as coisas erradas, como se diz assim, para a criminalidade. Mas eu fiquei com aquilo na mente, o YHWH, até que veio os nomes verdadeiros, através do mensageiro de Sardes. E quando veio, irmão, foi o despertar, assim como para cada um que esteve aqui. E para nós, o que nos chamava atenção era o YHWH. Agora, imagina para aqueles que ouviram essa mensagem, profundo que é essa mensagem. Eles não vão ficar da mesma maneira, irmão. Ainda mais quando eles vêem que cumpriu essa palavra. O que eu quero falar com os irmãos? É que os irmãos venham ter o mesmo sentimento, serem sagazes com a obra de papai, não ficar na meninice, na brincadeira, levar as coisas de qualquer jeito, porque nós estamos sendo chamados para algo, irmão, maravilhoso, grandioso. Nós estamos sendo chamados para ser as primícias das primícias, ser referência para toda essa terra. Você vê que Papai Yauch, ele transbordava sabedoria, e pela ação do Espírito ele fala, Pai, lhe dou graça. Você vê que naquele momento o Espírito fala, lhe dou graça por revelar essas coisas aos pequeninos, e não aos sábios e aos entendidos nessa terra. Pai, Papai Yauch, entende, irmão? Eu falo para os irmãos, quando eu tive o entendimento dos nomes verdadeiros, eu já queria largar tudo, irmão, e seguir o mensageiro de Sardes, até que eu fiquei face a face com o nosso amado mensageiro. E foram poucos dias, irmãos, e é aquilo que quem tem um coração nobre e generoso consegue identificar. Você vê que é uma água cristalina,
o ensino que ele traz, a restauração. Quantos aqui que não foi restaurado? A família, a vida, os comportamentos. Quantos aqui que está sendo cada dia acrisolado? Entende? Então eu falo para os irmãos, olha, irmão, para essa palavra que está sendo anunciado, você vê, olha para os anciões, você vê que os anciões que faltavam se manifestar, está aqui presente. Você vê hoje aqueles que estão à frente, que sentiu aquele desejo de trazer a palavra. Hoje a palavra está fazendo todo sentido, porque quando nós pegamos Esmirna, são quantos anciões, irmão Márcio? Quantos anciões que saem de Esmirna? Quantos irmãos Robson de Londrina? Quantos irmãos Ronaldo? 16 anciões. E quantos anciões já vieram dos primogênitos de papai Yalcha? 4 já vieram. Então são quantos? Então deu 20 anciões. E quantos que se encontram hoje em Filadélfia? 5, né? Vamos falar os anciões celestiais. 4. São 4 que se encontram em Filadélfia. E você vê que são os 4 que hoje traz a mensagem. Tem aquele que auxilia, mas ele não é ancião, ele é trono. Por isso que muitos irmãos ficam perdidos, mas os irmãos têm que ter essa maturidade, que nós estamos, vamos falar assim, aquele que é o trono, ele está exercendo a função de ancião, porque ancião é aquele que traz o quê? O conselho, que conselha a igreja. Conselheiro do rei. Entende? O conselheiro do rei, mais terreno, mas celestialmente não é ancião, o trono. Eu trago isso porque eu vejo muitos irmãos, um já me fez essa pergunta: irmão, se Filadélfia tem 5 anciãos e só falta mais 4, como que dá o total de 24? Lembrando que o ancião, que é Gabriel, ele não é ancião celestial, ele é trono. Porque quando você pega em Daniel não, quando você pega em Apocalipse, você vê que o filho varão foi arrebatado para junto de algo e de seu trono. Eu estou trazendo isso aqui para os irmãos porque muitos ficam com essa dúvida. Porque faltam quantos anciões? 4. Faltam 4 que se encontram em Filadélfia. E cada um de nós, irmão, somos pedrinha. São peças fundamentais para essa obra. Por isso que aquele que, como se diz, sai fora, por isso que cai sobre ele o que é a ira de Yahvé. Por quê? Porque ele está destruindo o templo de Yahvé. Quando a pessoa sai fora, quando a pessoa rejeita essa palavra. Por isso que nós temos que ficar o quê? No barco. Já o Paulo falou, se vocês saírem fora, não tem como eu salvar vocês. Eu não posso garantir sua salvação. E nós vemos que Filadélfia, ela é o quê? Ela é salva pelo quê? Pela perseverança. Nós estamos aqui com pouca força. A palavra fala, sei que tem pouca força. Eu sei que vocês têm pouca força, mas guardaste a palavra da minha perseverança. Então cada pedrinha que sai de longe é fundamental. Está fortalecendo o grito de guerra. Está fortalecendo a obra de Yahvé. Está dando vida a essa palavra. Eu queria que os irmãos abrissem
Cadê a irmã Jailma? A irmã Jailma, ela ficou preocupada em questão da imersão dela, do corpo dela ter ficado a mão ter ficado para fora, mas igual o papai trouxe. Filipe, quando ele foi imergir o eunuco, era uma poça de água, e aquilo, com certeza o corpo dele não foi todo coberto, mas ele deu credibilidade na palavra de Yahweh. Ele deu credibilidade na palavra, entende? É igual Yalhana. Yalhana, ele imergia, tanto que ele fez a imersão de papai e Alcha. Porque muitos ficam naquela: eu fui imergido na época do mensageiro de Sardes. É válido, irmão, porque nós vemos que Yalhana é uma representação do mensageiro de Sardes, porque o mensageiro de Sardes veio abrir um caminho para quem? Para o filho varão, para continuar o ministério. Então é válido. Eu queria que os irmãos abrissem aí em em Efésios. Efésios 1:5. Porque é aquilo, irmão, confirmando que naquele tempo de Esmirna, quem estava selando era o Espírito que estava selando, e nós vamos ver isso aqui. E hoje nós é selado pelo Espírito e pela palavra de Yahweh. Quando você pega aqui, Efésios 1:5, Efésios 1:5. Fala assim, Vamos pegar aqui, Efésios 1:4. Nele nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos, por Yahshua Mashiach, conforme o beneplácito da sua vontade, para o louvor e a glória da sua graça, com a qual ele nos agraciou no amado. E é pelo sangue deste que temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que ele derramou profusamente sobre nós, infundindo toda sabedoria e inteligência, dando-nos a conhecer os segredos da sua vontade, conforme a decisão prévia que lhe aprouve tomar. Viu por quê? Hoje nós estamos tendo o conhecimento da vontade de Yahweh, porque já foi decretado, já foi inscrito porque os eleitos, e também foi predestinado tudo o que está acontecendo, irmão. Tudo o que está acontecendo. E aqui, quando você pega aqui em Efésios 1:9, fala assim: dando a conhecer o segredo da sua vontade, conforme a decisão prévia que lhe prouve tomar. A decisão que Yahweh quis tomar, porque Yahweh quis trazer uma grande tribulação a essa terra, devido que à idolatria, à desobediência. E Yahweh está o que? Nos alertando o que irá acontecer nessa terra. E quando você pega aqui Efésios 1:10, fala assim: para levar o tempo à sua
plenitude. A de em Yahshua Mashiach encabeçar todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra. E você vê o que está acontecendo hoje. Nós estamos encabeçando, compreendendo todas as coisas, chegando o que? Na plenitude de quem é o Filho do homem. Nós estamos encabeçando, compreendendo, irmão, todo segredo, tanto do céu quanto da terra. Aí aqui em Efésios 1:11 fala assim: nele predestinados pelo propósito daquele que tudo opera segundo o conselho da sua vontade, fomos feitos sua herança, a fim de servirmos para o seu louvor e glória. Por isso que fala: segura com firmeza a tua coroa, para que ninguém tome. E nós vemos lá que a coroa são o quê? Os filhos. A fim de servirmos para o seu louvor e glória. Nós, os que já antes de vós esperamos no Mashiach, nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade. Aí para você ver, irmã Jair, nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nela tendo crido, foste selados pelo Espírito da promessa, o Espírito de Yahweh, que é o penhor da nossa herança, para a redenção do povo que ele adquiriu, para o seu louvor e glória. Viu? Então, tendo ouvido essa palavra e recebido de bom agrado, foste o que? Selado. Porque é o Espírito que sela. Nós vemos lá na época de Esmina, era o Espírito que veio selar. Hoje nós somos selados pela palavra e pelo compartilhamento do Espírito, porque o Espírito é o penhor da promessa que Yahweh irá nos dar. Por isso que quando você pega lá o homem de nobre origem, ele pede o que? Para apresentar as minas. Quando nós recebemos o Espírito, irmão, é aquilo de nós multiplicar. E como que nós multiplicamos? É quando nós trabalhamos. Quanto mais nós trabalhamos, mais nós multiplicamos, mais nós vamos ganhando o que? Trepidez da palavra. Porque quando você pega lá em 1 Timóteo, fala sobre isso. Vamos abrir lá? Quando você se dedica na palavra, irmão, olhando para essa obra como a sua herança, não é assim que nós agimos pela casa dos nossos pais, pelas coisas dos nossos pais? Nós não cuidamos, nós não cuidávamos outrora, com todo carinho. Não, vou cuidar aqui das terras do meu pai, que assim que eles morrerem vai ser meu. Vou cuidar da casa. Mas o penhor para nós receber a nossa herança é o que? O Espírito. Tem que ter o Espírito de Yahweh em nós. E quando você pega aqui em 1 Timóteo 3:8, Primeiro Timóteo 3:8 fala assim: os servos igualmente devem ser respeitáveis, de uma só palavra, não inclinado ao vinho, sem cobiçar lucros vergonhosos, que é aquilo que o papai trouxe. O que é lucro vergonhoso? É o mensageiro de Sardes querer ser o mensageiro de Filadélfia. É aquele que trouxe, é igual aquele Judas esteve no nosso meio, trouxe uma revelação sobre o absinto, já queria trazer que ele era o que? Micael. Irmão, eu falo para vocês que eu vou conforme a vontade de Yahweh.
Eu, em momento nenhum, faço nada com favoritismo. Eu não faço nada artificialmente. Eu faço com todo amor, com todo carinho, com toda dedicação. E ao no som, ele não vê o que realmente nós queremos e como que nós estamos fazendo, se dedicando nessa obra. É igual o papai fala, naquele dia vai se revelar quem é quem esteve com a razão, porque sempre foi assim, irmão. E ele sempre mostrou para todos os povos quem era o povo dele. Sempre ele destacou o povo dele. E não vai ser diferente assim no final dos tempos. Aqui em 1 Timóteo 3 fala assim, ó. Ó, 3:8 fala assim: os servos igualmente devem ser respeitados de uma só palavra, não inclinada ao vinho, sem cobiçar lucros vergonhosos, conservando o segredo da fé com consciência limpa. O que é consciência limpa? Consciência limpa é aquilo de estar fazendo conforme as regras. Entende, irmã Ilka? Agora, quando for ministrado, venha para BH, porque vai ser reunido em feixe, você vai estar de consciência limpa, porque você está agindo conforme a regra. Agora, quando fica longe, a consciência pesa, quer dizer que a consciência não está limpa, não está fazendo conforme as regras. Por quê? Você vê que São Paulo ele orienta, fala assim: toma parte do sofrimento do Machia e vai carregar o seu madeiro. Irmãos, o que algo quer nos dar é algo maravilhoso, mas ele não queria chamar a atenção de ninguém, irmão. Por isso que ele fala: o reino mundial não é visível. Você olha, lá como que eles são belos, eles são bonitos. Aqueles lá são celestiais. Pelo contrário, hoje você identifica o reino pela palavra, e aqueles que pertencem ao reino pelo coração, porque quando a semente cai, produz bom fruto, o fruto do Espírito. E quando você pega aqui, irmão, em 1 Timóteo 3:10, fala assim, ó: também estes sejam primeiramente experimentados, e em seguida, se forem irrepreensíveis, sejam admitidos na função de servos. Também as mulheres devem ser respeitadas, não maldizentes, sóbrias, fiéis em todas as coisas. Que os servos sejam esposos de uma única mulher, governando bem os filhos e a própria casa. Pois aquele que exerce bem o ministério de servo conquista para si mesmo posto de honra, bem como muita intrepidez fundada na fé em Yahshua Mashiach. Porque aquela condição, nós estamos sendo aqui capacitados, irmão, para lutar lá em cima, e lá em cima vai ser na palavra. E tem que ter trepidez para você massacrar. Por quê? Porque aquilo, o homem de nobre origem vai falar: traz aqueles que não queriam que eu reinasse sobre ele, traz e trucidais na minha presença. Trucidar é o que, irmão? É detonar, humilhar. E eles, porque eles queriam ser exaltados, e serão humilhados. Por isso que o papai está sempre, irmão, falando para os irmãos: traz
traz em seu coração desejo, clama Yahweh, desejo. Entende? De se dedicar na obra, irmão. Saiba pedir a Yahweh para que Ele venha te despertar, para você receber o que? Uma trepidez para trucidar os inimigos de Yahweh. Porque nós vamos precisar dessa trepidez. Intrepidez. Hoje nós estamos num corpo limitado, mas quando for revestido, tudo isso que nós estudou, nós já com corpo limitado, com corpo fraco, nós já agimos nessa sagacidade. Imagina quando vier o revestimento. Entende? Toda limitação vai desaparecer, mas é necessário ter com que dá. É necessário ter essa intrepidez para poder anunciar com sagacidade. Intrepidez é coragem, valentia e bravura. É a força inabalável diante de uma situação perigosa. Exatamente. Aí para você ver, você ganha, irmão, coragem. Porque Paulo ele fala assim, ó, com Timóteo, fala assim: Timóteo não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de valentia. Por isso que eu falo com os irmãos, moderar na palavra. A palavra fala lá em Eclesiastes que nossas palavras sejam poucas, que nós venha falar com retidão. Nós temos que dar valor a essa palavra, irmão, porque Yahweh usa a nossa palavra em favor dos fracos e contra os ímpios. Ele usa a nossa palavra. Nós perdeu calado, mas quando nós subir, nós vamos receber a força do alto e vamos poder falar. E quando nós abrir a boca, irmão, por isso que fala a espada que sai da nossa boca, porque sai tanto do cavaleiro, da boca do cavaleiro, e vai sair também daqueles que o acompanham. Por isso que nós temos que ter esse zelo. Mas como que nós alcançamos essa intrepidez? Seguindo conforme as regras. Fala alto. O Bruno está falando aí, a gente tem que ter intrepidez. Imagina, a gente está aqui com um frágil, imagina quando for intervestido, né? Ele vai nos lembrar de três coisas. A gente vai ter três vantagens sobre o inimigo. Primeiro, o nome de algo na nossa frente. Segundo, o revestimento que o irmão Bruno falou. E terceiro, o Espírito nos fará lembrar. Exatamente, irmão. O Espírito vai fazer nos lembrar. O Espírito vai fazer nos lembrar. E quando você pega aqui, ó, em Lucas, irmãos, quem olhar para essa obra, achar que é uma obra humana, irmão, tá mais cego do que os de denominação, sinceramente, irmão. Porque Yahweh está conduzindo desde o começo, isso tudo, irmão. Yahweh às vezes coloca numa situação para nós ser provado, porque através dessa provação é que nós vamos alcançar o que? Uma posição de honra, de glória. Quando nós pegamos aqueles heróis da fé lá atrás, irmão, nós vemos que eles passaram por várias situações de prova, e nós hoje alimenta das provações que eles tiveram no passado. Assim também vai ser aqueles de Laodiceia, aqueles que ficaram, vão se alimentar através da provação que nós teve nesse deserto. Por isso que nós temos que reconhecer Yahweh em tudo. Por isso que lá em Provérbios 3 fala: reconheça Yahweh em tudo, irmão. Você vê que até o rei da Assíria vai além, mas não é aquele além de glória, é aquele além de desonra. Porque a palavra fala: aquele servo que faz só o que é mandado, pode se dizer que é um servo inútil. Porque um servo bom é aquele que vai além.
Mas não é além de fazer maldade, é além de conduzir o rebanho à salvação. E você vê que Emanuel, ele vai além para a maldade, porque é o contraponto, porque ele faz o que é mal. E quando você pega aqui em Lucas, o irmão até leu uma parte ontem, Lucas 10, você vê Lá, 1807. E Al nunca quis chamar atenção, irmão, dessa terra. Ele não quer filhos mais rebeldes. E Al, ele é justo. Você vê que ele orientando, ama os maus, ama aqueles que faz maldade. Entende? Mas é aquilo. A alma é a identidade. É igual Lúcifer. E Al ama Lúcifer. Por isso que ele está lá até hoje, né? E Al, ele é justo. Ele não concorda com o quê? Com erro. Ele é amor, né? Ele é amor. Ele ama os maus. Mas Micael é semelhante a Ial. E Ial não aceita o que é errado. Por isso que quando o papai fala aqui, ó, não alegrai-vos, porque os espíritos malignos se sujeitam a vocês. Por quê? Porque aquilo, compreender que Ial, ele não tem comunhão com erro. Porque quando nós falamos assim, Ial, entrega os nossos inimigos em nossas mãos, está falando o quê? Está falando que Ial tem comunhão com erro. Mas quando você já vai, irmão, já entendendo que aqueles vão ser derrotados, entendendo que Ial não tem comunhão com eles, nós já somos mais do que vencedores. Por isso que ele fala, não se alegra, porque esses inimigos vai submeter a vocês não. Por quê? Porque Ial não tem comunhão nenhuma com ele, mas tem comunhão com o povozinho de Jacó. Ele que nos fortalece dia após dia. E quando você pega aqui em Lucas, é uma representação também de Salomão. Salomão, ele não pediu o quê? Os inimigos, porque compreendia que os inimigos já eram mais do que derrotados. Quando você vê o rei da Síria, irmão, Ial só vai permitir, porque você vê lá em Apocalipse 13 que Emanuel, ele recebeu autoridade para vencer os santos do santo. Ele recebeu a autoridade. A autoridade de quem? De Ial. Ial permitiu, porque aquilo sujou as vestes. E nós já falamos o que é sujar as vestes. É o que? Sujar as vestes é rejeitar essa palavra que está sendo anunciada hoje, e contra o espírito de Ial. Suja as vestes, porque aquilo é o espírito que vai herdar tudo. Vamos estar vendo isso aqui? Antes de nós abrir aqui em Lucas 10, abre aí em Apocalipse 19. 19:9. Os inimigos lá em cima, irmão, nos identificaram. E aqueles que estão atentos a compreender essa mensagem, tá vendo que o Espírito está nos alertando sobre isso. E nós não podemos o quê? Dar brecha para o inimigo. Tem que ficar vigilante, irmão, para nenhuma seta inimiga entrar em nossa mente, em nosso coração. Cuidado com o que você pensa do teu irmão, com o que você fala do teu irmão. Cuidado, irmão, com as suas atitudes. Papai fala, analisa para ver a luz que está em vós, porque naquele dia, se houver trevas, não vai subir. E eu garanto para os irmãos
Irmão, essa questão de dar brecha é a mesma coisa lá de Jó, né? Jó, ele era íntegro, né? Ele era íntegro, ele não tinha nenhuma coisa que desabonasse a conduta dele. Então, Satanás, para fazer alguma coisa com ele, teve que pedir permissão para Iau. E aí, Iau permitiu que fizesse, né? Provasse ele, né? Essa é mais ou menos o que acontece com a gente. Se a gente abrir brecha, ele não precisa nem pedir permissão para Iau, mas ele já sabe que a gente tem brecha, ele pega e age na brecha nossa, né? Mais ou menos. É porque quando você pega aqui, ó, deixa aberto aí Apocalipse 19, vamos lá em 1 Coríntios. Porque é aquilo, quando você pega aqui em 1 Coríntios, Primeiro Coríntios 14, Ainda 2011. vamos pegar aqui, ó. Primeiro Coríntios 14, 29. 14, 29. Página 2012. Fala assim, ó. Quanto ao profeta, 2 ou 3 tomem a palavra, e os outros julguem. Vós todos podeis profetizar, mas cada um ao seu turno, para que todos sejam instruídos e encorajados. Os espíritos dos profetas estão submissos aos profetas, pois Iau não é Iau de desordem, mas de paz. O que quer dizer com isso? É aquela condição. Iau, ele conduz o servo ou o ancião através da autoridade que a alma dá para o espírito, conforme as regras. Quanto mais anda na regra, mais o espírito conduz. Mas é aquilo que o irmão traz. Quando dá brecha, Satanás, vamos falar, os espíritos malignos que servem Satanás, ele entra e faz o que? Bagunça, traz confusão, traz desordem. E você vê aqui, ó, que cada um profetize no seu turno, no seu tempo. Cada um profetiza em seu tempo. E quando você pega essa palavra, paz de Alshima, quando você pega essa palavra, é aquela condição. Quando você dá lugar para o espírito de algo, age conforme as regras do espírito, que o espírito é a nossa herança, irmão. Não tem nada melhor do que ser conduzido pelo espírito de algo. Mas muitos querem ser conduzidos pelo espírito do erro. Quando você vê aqui, você viu que Iau não é um Iau de desordem, mostrando aquele espírito que é o espírito do erro, que entra e faz o que? Bagunça. Por isso que nós temos que tampar as brechas, irmão. Seguir conforme as regras. E a orientação, eu vejo que muitos não dão credibilidade, irmão, na orientação dos anciões. Quando você ouve com ouvido espiritual, irmão, a tendência de dar certo, de você compreender a palavra, é 100%. É igual o papai fala, não olha para ele humanamente, não, olha espiritualmente. Olha a mensagem que está saindo da boca dele, porque não tem como, irmão,
Não tem como falar que essa é uma palavra do homem. Igual papai traz, que muitas das vezes ele não estuda. Ele rumina, mas a mensagem vem na hora, para a glória ser de algo. E eu falo para os irmãos, muitas das vezes, assim também acontece comigo. Porque é aquela condição de deixar o Espírito agir, o Espírito de algo, porque nós estamos sendo conduzidos, irmão, pela força do Espírito de algo. Essa obra aqui, ó, eu falo para você, é algo que você vê a força de algo notoriamente. Quantos que se levantou contra nós, irmão? Quantos? Eu lembro que quando nós trouxemos que o mensageiro de Sardes era de Sardes, não era de Filadélfia. Eu lembro que foi uma das maiores pelejas, e hoje é notório. Você pegar as pelejas, você pegar os sinais que estão no nosso meio, você vê que essa obra está sendo conduzida pelo Espírito de algo. Já foi tudo preparado, irmão, já está tudo preparado. Já está tudo preparado. É o banquete. Você vê que o mestre, ele enviou o seu servo, vai e convida, porque já está tudo preparado. Irmão, já está tudo preparado para nós se banquetear. Já está tudo, irmão. Nós estamos aqui sendo conduzidos conforme a vontade de Al. E Al viu que eram poucos que iam abraçar essa palavra. Quantos que nós achou, porque aquela condição. Você vê Samuel na hora que vai ungir Davi, você vê que ele achou que era para ungir quem? O maior, o mais belo. Mas aí Davi estava escondidinho. Quantos que nós olhou e achava que era, irmão? E quando nós foi ver, não era. Porque aquilo, nós não iremos julgar. Nós vamos julgar conforme a vontade de Al. Nós não vamos julgar conforme a aparência, mas conforme a vontade de Al. Porque Al vai nos instruir a fazer o julgamento. E Al está nos chamando, porque já está tudo pronto, irmão. Já está tudo preparado. Por isso que o mestre falou com você, vai lá e chama, convida eles, porque já está tudo preparado. E aqui, ó, vamos voltar lá em Apocalipse 19 para nós invocar. Viu? Ial não é um Ial de bagunça. Por isso que fala na carta de Laodiceia, eis que estou à tua porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar, você com você e você comigo. Vai se ficar com a porta fechada? Está com a porta fechada. E ela não vai arrombar, irmão. E você vê aqui, ó, Apocalipse 19, 9. Página 2162. Fala assim: a seguir, disse-me, escreve, feliz aqueles que foram convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. E acrescentou: estas são as verdadeiras palavras de Al. Caí então aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse: não faças. Sou servo como tu e como teus irmãos, que têm o testemunho de Al. É a Ial que deves adorar. Com efeito, o espírito da profecia é o testemunho de Ial, porque quem sentia as dores era a alma, não era o espírito estava como testemunha. Por isso que fala aqui, ó, o espírito da testemunha. Aqui, ó, fala que o espírito da profecia é o testemunho de Ial, porque ele recebeu a herança. Ele recebeu toda a herança.
mas ele está o que? Direcionando para aquele que foi sacrificado. Foi 2 cordeiros, mas quem sentia a dor? Era a alma. Quem que era a alma? E alma visível. E olha a profundidade dessa palavra, irmão. Hoje, quando nós conversamos entre nós, é algo cotidiano que nós estamos aprendendo. Mas quando nós vai trazer para esses de fora, você vê que eles ficam perdidos, irmão. Isso que vai nos diferenciar dos que são cabeça, dos que são braço, dos que são o que? Peito, pernas, pés. É devido à mensagem, é devido a absorver a mensagem. Isso que vai diferenciar nós dos demais, que vai fazer com que nós brilhe mais do que os demais. Mas isso não é procurando ser maior, favoritismo, mas é aquilo, quando o rei quer o que? Honrar os servos fiéis e verdadeiros. É uma representação de Mardoqueu. Quando Amã foi transferir as vestes para Mardoqueu, ele falou: é assim que se faz o rei. Quando vamos ver essa passagem, irmão? Aonde que está essa passagem? Eu lembro. Esther 6. E aqui Mardoqueu, papai trouxe, que é uma representação de quem? De Gabriel. Esther 6. Cadê a irmã Gabriel? Esther 6. Por isso que eu falo para os irmãos. Esther 710. E olha só, o papai querendo honrar um querubim. Imagina os anjos, os filhinhos. Por isso que eu falo para os irmãos. Irmãos, muitos ficam querendo sair fora do ensino de papai, querendo procurar coisa além do tempo, irmão. Guardaste a palavra da minha paciência. Outra tradução, da minha perseverança, é ter paciência, irmão. Tem que ter paciência, e algo vai nos revelando gradativamente. Nós temos que alimentar conforme algo nos dá, conforme o dia. Nós estamos aí, quanto tempo já, irmão Edcleito? 1039 dias. Olha só para você ver, imagina, quase todos os dias da semana se reunindo e nos alimentando. Porque quando nós reunimos, irmão, nós estamos o que? Concentrando, conservando o espírito de Al em nós. Pode. E Al está conservando o espírito dentro de nós. Por isso que quando você pega aqui, ó, o maná não estava presente. Porque é aquele povo que veio para o deserto e ele colhia o maná e entregava para a família de cada era da igreja. E nós andávamos juntos, irmão. Mas muitos que vieram em espírito foram se corrompendo, porque não queria mais andar conforme as regras, não queria auxiliar aqueles que tinham uma alma justa, queria o quê? Ter comunhão com aqueles que faziam o que era errado. Muitos que vieram em espírito foi se perdendo e se manteve um grupo bem pequeno. Porque quando você pega, você vê que logo depois, quando nós veio aqueles também, quem? Emanuel, e aqueles traidores. Você pega, você vê. Mas teve aquele que mesmo em espírito, sem corpo, se mantinha o quê? Unidos. E naquele momento, o general adentrava naquele que direcionava a igreja, e ali convocava, e quando ia se reunindo
aqueles que eram justos, que queriam realmente compreender a verdade, aqueles que estavam em espírito adentravam e davam suporte, e naquilo nós adentrava e formava o que? O tabernáculo. Entende, irmão? Porque você vê que a nossa caminhada nesse deserto, até no tempo final de nós se manifestar num templo, nesse corpo que é nosso. E nós ia ler o que, irmão? Página 710. Fala aqui, ó. Logo que entrou, disse-lhe o rei, como se deve tratar um homem a quem o rei quer honrar? E a quem deseja o rei honrar, senão a mim? Esther 6:6. Pensou Amã. Respondeu ele: se o rei quer honrar alguém, que se tomem vestes principesca dessas que usam o rei, que se tragam um cavalo desse que o rei monta, e sobre sua cabeça se ponha um diadema real. Em seguida, vestes e cavalo serão confiados a um dos mais nobres, dos altos oficiais reais. Este então revestirá com essa roupa o homem a quem o rei quer honrar, e conduzirá a cavalo pela praça da cidade, gritando diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei quer honrar. Não perca um instante, respondeu o rei Amã. Toma veste e cavalo e faz tudo o que acaba de dizer ao Mardoqueu, funcionário da porta real. Sobretudo, não omita nada do que disseste. Porque aquela condição, né, dos guardiões. Porque quando você pega Mardoqueu, é uma representação de Gabriel. E quando você pega, eram quatro guardiões. 4 guardiões. 2 eram infiéis e 2 eram fiéis. E aqui, irmão, quando você pega essa passagem e você vai lá em Lucas também, vamos abrir lá em Lucas. Não se preocupa com o que irás vestir. Lucas 5:29. Vamos ver se é. Página 1797. Não, não é essa não. Que fala que Salomão não vestiu. Lucas 12:22. Isso mesmo, Lucas 12:22. Nós temos que se contentar, irmão, com o maná que está sendo raro. Nós não podemos procurar o que? Lucros vergonhosos. Nós temos que ter a paciência, que ao irá recompensar cada um de nós. Aqui Lucas 12:22 fala assim: depois disse a seus discípulos: por isso vos digo, não vos preocupais com a vida quanto ao que haveis de comer, e nem com o corpo quanto o que haveis de vestir. Pois a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa. Olhai os corvos, eles não semeiam, nem colhem, não tem celeiro, nem depósito, mas Yahweh os alimenta. Quanto mais valei vós do que as aves? Viu? Está falando, olha só, as aves. E aqui quando fala aves, está remetendo ao quê? Querubins. Aos querubins, nas regiões celestiais.
Ial fala, não se preocupa com o que a vez de vestir, porque você vê que tem algo mais importante, irmão. Você vê lá, Lúcifer, ele tem um corpo que perfeito, mas Ial não agrada dele. Ial não agrada dele. Você vê quando pega aqui, ó, 12:24. Olhai os corvos, e aqui já fala corvos. E corvo é o que? Uma ave impura, que é uma representação. Quando nós vemos a representação dos querubins, das aves impuras que estão lá em cima. E aqui papai está direcionando, viu que a palavra, irmão, está sendo aberta para nós, porque Ial, ele faz assim com aqueles que ele quer honrar. Por isso, irmã Ilka, você fez a melhor escolha de dar um passo para vir para Belo Horizonte. Não rejeitou a palavra, não rejeitou a palavra de Ial, porque quando você pega aqui Lucas 10:16, nada se compare, irmão. Eu falo com você, nada se compara com a sabedoria de Ial. Naquele tempo de papai Yalcha nessa terra, os familiares andavam o quê? Disperso, procurando as coisas dessa terra. Por isso que ele fala, meu pai, ó, minha mãe, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai, que pratica a vontade do meu pai. Essa é minha mãe e esses são meus irmãos, porque eles andavam dispersos. Mas no momento que eles viram a glória de Ial se manifestando, aí eles fez assim, ó, nossa, regalou a butuca de olho. Aí eles abriram o olho e falaram assim, nó, é verídico. Mas você vê que eles não davam credibilidade para o papai, e conosco não ia ser diferente, irmão. E quando você pega aqui Lucas 10, você vê que o papai estava enviando o 72, que é uma representação nossa, quando nós veio, enviado por Ial, em espírito. E aqui, deixa claro, ó, o link está aqui, ó, Lucas 10:16. Lucas 10:16. É um link que esse 72 representa nós quando nós veio em espírito. Porque fala que em Lucas 10:16 fala assim, ó, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos despreza, a mim despreza. Aí, lá nas cartas da igreja fala assim, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aqui fala, quem vos ouve, a mim ouve. Ouve quem? O Espírito. O Espírito. Quem vos despreza, a mim despreza. Despreza quem? Aí, se despreza o Espírito, está desprezando quem? Mas qual Ial? Ial visível. E fala aqui, e quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Aí está falando, quem enviou Ial visível, irmã Clarice? Ial invisível. Viu? Remetendo os três. Aqui fala, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos despreza, a mim despreza. E quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Viu? Remetendo os três, mostrando que é o tempo que nós veio em espírito, porque tudo que foi escrito é para o nosso ensinamento. Aonde que nós vemos isso? Romanos 15.
Tudo, irmão, todos esses acontecimentos, desde lá de Abraão até no tempo de Esmirna, tudo, irmão, que aconteceu é para o nosso crescimento, para o nosso ensinamento. Aonde que nós vemos isso? Romanos 15. Página 1981. Viu que é necessário ouvir a palavra para ser selado através do Espírito, que é compartilhado com aquele que compartilha o Espírito. Porque o Espírito é o penhor, irmão. Sem o Espírito, não tem como receber aquilo que Yahweh nos prometeu. O que Yahweh nos prometeu? Que nós estamos aqui correndo para receber a nossa herança. E o penhor da nossa herança é o Espírito. Sem o Espírito, não tem como receber a nossa herança, a nossa salvação. Senhor significa garantia. A garantia, porque através do Espírito, nós Temos a garantia de nós o que? Manifesta a fé. O Espírito faz com que a fé se manifeste através da obra, porque o Espírito nos conduz para que nós possamos ter obra. Porque fé sem obra, ela é o que? Morta. E quando nós damos um passo, nós recebemos o que? Recebemos mais porção do Espírito, que aquilo multipliquei, o que? A mina. Qual que é a nossa mina? O Espírito. Foi dado para cada um uma porção para multiplicar. Multiplicar, irmã, é quando você se dedica em seguir conforme as regras, dando fruto do Espírito. Não tem o fruto do Espírito, e você vê que é um fruto, mas tem várias qualificações, vários nomes. E aquele, quando você pega o fruto, é aquilo, nós recebemos a porção do Espírito. É igual eu falo para os irmãos, eu tinha dificuldade, quando eu comecei a reunir com o nosso papai, com o nosso mensageiro, eu tinha dificuldade em entender o que era capítulo e versículo. Eu ficava perdido. Irmão. Eu sentava perto dos irmãos, os irmãos, eu fazia assim, irmão, o que está falando? Aonde que é? Falava Apocalipse, eu estava lá em Gênesis. Entende? Mas é aquilo, a dedicação. Você vai ganhando o que? Trepidez, autoridade, domínio sobre a palavra. E hoje, eu falo com os irmãos, hoje eu acho uma facilidade, através do Espírito, que foi multiplicado em mim. Entende? Porque quando você age conforme as regras, a força do Espírito vai aumentando, e você vai recebendo mais e mais trepidez, mais e mais autoridade, para poder ensinar. Eu falo para os irmãos, tinha muita dificuldade, mas é aquilo, nós somos o que? De tempos antigos, somos guerreiros, e os guerreiros de Yahweh, eles o que? Perseveram, eles correm atrás, não desiste, não recua, faz conforme os bereanos, analisa a palavra, dá credibilidade, conhece a voz do Pai, porque o Filho conhece o Pai, e o Pai conhece o Filho. Aquele que não conhece essa mensagem é porque não foi selado, não entrou na condição de filho, porque tendo ouviste a palavra, foste selado pelo Espírito e crido. Entende? Quando você crê, irmão, com toda a sua força e alma, vai te capacitando mais e mais. Mas você tem que demonstrar para Yahweh, porque nós estamos sendo ensinados como agir quando nós subirmos. Porque não é subir e falar toma, reganhar a janela, as portas, falar toma. Não, tem que ter uma insistência. Você vê a carta de Éfeso, que colocava à prova. Pedro colocava à prova aqueles que falavam que era apóstolo.
E nós vamos colocar à prova aqueles que se titularizar, que é um dos 144 mil. Nós vamos colocar. E o que nós estamos falando? Romanos 15. Romanos 15. Romanos 15. 15 mesmo. Só no 15. Tudo, irmão, tudo foi escrito para o nosso ensinamento. E aqui fala, Romanos 15. Vamos pegar 15 e 1, fala assim: nós, os fortes em quê? Por que nós somos fortes? No Espírito. Devemos carregar as fragilidades dos fracos e não buscar a nossa própria satisfação. Viu? Não é procurar a nossa própria satisfação, igual lá no grupo, irmão. Teve aquela situação desagradável, irmão. Um querer devorar o outro. Nós estamos sendo chamados para ser referência de fé, conduzir essa terra, fazer com que essa terra se reconcilie com o Yahweh, o pai com os filhos. Entende? Interferir na obra é quando um lança essas coisas de discórdia. Nós temos que nos anular, irmão. É o que eu faço todo dia, me anulo. Não procuro picuinha. Quem fala de mim, eu deixo falando. Quem vem falar comigo, eu falo: o que você acha melhor? Igual o papai fala, você chegar lá e exortar a pessoa para parar de falar, ou você ir lá querer auxiliar ela para falar mais? Vai lá e faça conforme você querer, que eu não vou ficar com raiva de ninguém por conta disso, irmão. Entende? Porque é isso que nós temos que fazer, nos anular, irmão. Agir verdadeiramente perante algo. Não é agir como os de denominação, panelinha, rixas. Nós não podemos ter isso no nosso meio. Teu coração nobre e generoso. Tem que ser verdadeiros. Quando tiver algo, vai lá e chama aqueles que são, não tem como retribuir. Aqueles que veio de longe, dá valor para eles. Entende? Chama eles. Agir como uma família verdadeira, perante algo, pois isso é sagrado e áureo. Romanos 15:3 fala assim: pois também o Machia não buscou sua própria satisfação, mas conforme está escrito, os insultos daqueles que o injuriaram caíram sobre mim. Ora, tudo o que escreveu no passado é para o nosso ensinamento que foi escrito, a fim de que pela perseverança, pela consolação que nos proporciona as Escrituras, tenhamos a esperança. Viu? Tudo que foi escrito é para a nossa consolação e para que nós venhamos ter o quê? Esperança, irmão. Através, você vê aí, através de Emanuel, vai vir uma grande tribulação. Mas isso não é para nós apavorar. Pelo contrário, Deus só vai fazer algo se nós sair dessa terra. Enquanto nós não sairmos, não vai acontecer nada, irmão. Enquanto o braço que está retendo o manifestar do antimachia, não vai acontecer nada. Isso que a irmã Lia tem que compreender, irmã Lia. Entende? Cadê a irmã Lia? Irmã Lia, entende? Enquanto o braço não for tirado, não vai ter marca, não vai ter nada. Nós temos que ser tirados dessa terra. E você vai ver que até o rei da Síria treme perante o braço de Yahweh. Ele vai tremer perante o braço de Yahweh. A palavra fala. Então, é aquilo. Eu falo para os irmãos: irmão, eu não fico pensando em nada do que está para vir. Eu só alimento daquilo que é vida, daquilo que me traz esperança, irmão.
tem uma esperança à frente maior do que essa que está sendo traga para nós hoje? Não. Qual outra esperança que vocês veem nesse mundo aí? Não tem nenhuma, irmão. A nossa esperança e a nossa confiança está sobre algo. Não tem outra confiança melhor para nós depositar do que essa que está sendo revelado para nós. E eu falo para você, vai acontecer. Você já vê que já está tudo preparado, só está esperando a nossa saída daqui, e nós vamos sair como reis, e papai Micael vai sair como rei, porque a glória de Al é o que? Esconder, ocultar certas coisas, e a glória dos reis é desvendá-las. E Al está nos dando, irmão, para nós poder desvendar, para nós ser o que? A referência para toda essa terra. Abraão, Jacó, Davi, eles olhavam assim como vocês olham para vocês. Sou tão pequeno, mas você vê que Al agiu através dele e chamou a atenção de uma grande multidão. Você vê, e assim também vai fazer com nós. Esse povozinho de Jacó vai chamar a atenção de uma grande multidão, de uma multidão incalculável. Eu fico aguardando em Al. Eu não procuro passar na frente, eu procuro alimentar daquilo que Al vai trazendo a cada dia. E quando você pega aqui em Romanos 15, você vê que tudo que foi escrito, irmão, tudo que foi escrito é para que nós venha ter o quê? Perseverança, esperança. E quando você pega lá na carta de Filadélfia, fala que nós vai ser poupado da tribulação por conta da perseverança. Entende? E as escrituras é para nos dar o quê? Esperança, para que nós venha perseverar. Por isso que é necessário estudar, para nós ver, para nós ser selado pelo Espírito, porque o Espírito é o penhor da nossa herança. Assim seja. Vamos fazer o invocar, irmão, para começar a reunião em nome de Papai Yaucha. Vamos dar grato a Yaucha, grato a Yaucha. Grato a Yaucha, 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 grato a Yaucha. E assim seja feita a vontade do Papai Yaucha. Assim seja.